Olá a todos. Hoje, domingo, dia de Pentecoste, é um dia em que é marcado o início da Igreja de Jesus Cristo na Terra, onde ele prometeu e hoje ele cumpriu, no dia de Pentecoste, cumpriu a promessa do Pai e enviou para nós o Espírito Santo. Quem de nós hoje podemos ser abençoado com a presença do Espírito Santo? E eu, no meu interior, tenho um desejo imenso de poder um dia receber este Paráclito que foi enviado pelo Pai para nós, para a igreja e para nós. Quando chegou no dia de Pentecoste, os apóstolos que estavam ali congregados receberam o maior prêmio que um ser vivo pode receber. E quando Jesus subiu ao céu na presença dos apóstolos, eles ficaram parados olhando para o céu, e o anjo repreendeu a eles, porque eles estavam ali parados, e eles tinham que ficar naquela posição admirando, e eles falaram: esse Jesus que vós vedes subir ao céu, virá do mesmo modo. E quando eles perguntaram se já era o tempo do restabelecimento de Israel, e o anjo falou: não compete mais a vós conhecer os tempos, nem o momento que está reservado ao Pai para o seu poder. E ele falou: a única coisa que vocês precisam é receber o Espírito Santo. E depois que receber o Espírito Santo, tudo é consumado na história humana. Quem recebe o Espírito Santo não necessita de mais nada, porque o Pai alimenta os seus servos com as necessidades de cada dia. Mas hoje, no fim dos tempos, estivemos com tantos momentos de dificuldade. Passamos do Concílio Vaticano II até hoje, desde 1966, que foi concluído o Concílio Vaticano II, nós passamos por crudelíssimas perseguições, e nós que estamos ainda vivos, que ainda esperamos a promessa do Pai, e quando nós recebermos o Paráclito, temos que estar preparados para não envergonhar mais, não fazer vergonha ao Espírito Santo, porque quando se recebe o Espírito Santo, quando a responsabilidade aumenta e a gente não podemos mais pecar, porque um pecado depois da luz do Espírito Santo, um pecado no ser humano é fatal. O Espírito Santo sente vergonha das pessoas que pecam, e o Espírito de Deus não pode aceitar nem viver num corpo contaminado. Eu vivi muitos momentos e vi a história do nosso último presidente que governou Roma. Ele teve uma missão muito grande e ele cumpriu a missão dele e hoje entregou para Leão XIV. O mistério dessa eleição de Leão XIV, ele apresenta
um homem bom, ele vem com um sorriso sereno, e pouca gente pode entender que sorriso é esse. Pouca gente pode compreender o, o que ele veio exercer na face da terra. Nós tivemos no capítulo 8 do Apocalipse, no capítulo 13, falando de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Pois no conhecimento de Hugo Vast, quando ele escreveu o 6º selo do Apocalipse, ele colocou na posição da besta e colocou na besta 7 cabeças. E quando se coloca uma besta e nela é colocada 7 cabeças, a gente podemos compreender o mistério de Deus, como é feito. E nessas 7 cabeças é concluído a besta e depois os 10 chifres. E como nós, na paciência de Deus, podemos entender que até agora só foi concluída a 6ª cabeça, eu tenho como um esclarecimento concluído que o Francisco foi o cumprimento da 6ª cabeça. E nós estamos agora vivendo novamente o mistério da 7ª cabeça. E quem pode entender o julgamento de Deus e as ordens que Ele nos deu, que nós temos que viver, compreender e entender o mistério das 7 cabeças. Pois bem, a primeira cabeça da besta foi Ário, a segunda foi Maomé, a terceira foi Lutero, a quarta foi Voltaire, a quinta foi Lenine, a sexta foi concluída com o Império Romano Germânico, que representou Bento XVI e Francisco. Isso eu estou falando com convicção e certeza que quem puder entender, entenda. Quem puder verificar se é verdadeira, verifique. Só se consegue fazer uma comparação, uma conclusão da besta. Quem puder completar o mistério das 7 cabeças e dos 10 chifres. Então, a besta ainda não está completa, falta a 7ª. E quem tiver condições de entender, entenda. No capítulo 13 do Apocalipse, no versículo 18, fala e com clareza: é aqui que está a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e este número é 666. Quando se fala com este ponto de entendimento, que as pessoas que possam entender e prestem atenção, porque não se fala de maneira para agradar, mas sim para entender.
Então, como a besta não está ainda completa, falta o completivo e a formação da sétima, e é preciso um espírito dotado de sabedoria para poder entender, e quem entender, procure não só entender, mas ajudar a quem precisa. E porque quando for formatada e acabada a sétima cabeça, então a besta estará pronta para a batalha final com os seus 10 chifres. E aí, no momento, não ainda é tempo de falar dos 10 chifres, mas quem estiver no momento em condições de falar, vai falar. Eu estou falando que nós estamos hoje no preparativo da sétima cabeça, e assim será. E eu espero que as pessoas que têm fome e sede de justiça entenda, compreenda, faça sua reflexão, e se chegar em cada um o conhecimento, que possa compartilhar com o próximo, para que eles possam entender o verdadeiro mistério da besta com 7 cabeças. E eu quero muito que vocês entendam, que vocês compreendam e possam ajudar a quem mais necessita, porque não é fácil viver neste mundo materialista e tentando, neste meio, sobreviver com a espiritualidade. Mas tudo que eu estou falando aqui, eu tive a felicidade de compreender, porque eu encontrei na minha jornada um grande homem, Gustavo Martinez Uviria. Ele foi o enviado para me preparar para este momento, para simplesmente falar de uma construção de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, para poder chegar no dia de hoje, no século 21, no ano de 2025, falar do acabamento de uma história que é decisiva para a Igreja de Cristo. Quem entender, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aquele que levar outro para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada, importa que seja morta a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E se hoje alguém, por felicidade, recebeu o dom do Espírito Santo, há de compreender o que foi revelado neste vídeo. E assim, eu desejo a todos um Pentecoste abençoado. Fique com Deus. E salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.